Eram estabelecidos os preços na União Soviética? Os preços por atacado dos bens foram estabelecidos pelo Comitê de Preços do Estado. Como era fisicamente impossível verificar os regulamentos programados para milhões de operações tecnológicas para centenas de milhares de produtos, os projetos dos regulamentos foram desenvolvidos pelas próprias empresas e confirmados pelo Ministério. Por conseguinte, as empresas apresentaram seus padrões e normas. Em tais condições, não era interessante reduzir os custos da produção. Quanto maior o custo dos produtos, mais fácil colocar em prática as metas do Ministério. O algoritmo de determinação de preço era bastante complexo e confuso. Por exemplo, havia certos grupos de bens e serviços que custavam significativamente menor do que o seu custo. As razões foram considerações políticas, práticas e de interesses partidários. Essas classes de produtos incluíam os apartamentos populares, transporte público e combustíveis. Os bens de importância social primária eram baratos, por exemplo, pão, açúcar, leite, cereais, sal e peças de roupa infantil. O Estado vendia esses bens não apenas sem lucro, mas também com prejuízo. Tentou manter os preços no nível mais baixo possível para os produtos de consumo, mas tais decisões apenas contribuíram para o surgimento de uma escassez. Muitos produtos desapareceram do mercado. Eram comercializados apenas com cupons ou por meios de conexões. O Estado compensou o pacote barato de bens socialmente importantes com preços inflacionados para bens considerados supérfluos. Por exemplo, bebidas alcoólicas, carros, televisores, caviar. É interessante destacar que o preço das mercadorias não foi definido de maneira uniforme. As diferenças dependiam também de zona de preços. Num país enorme havia 3 zonas de preços. Na primeira, os preços eram menores. Este cinturão incluía Moscou, Leningrado e as capitais de todas as repúblicas soviéticas e todo o território das repúblicas bálticas. Na terceira zona, os preços eram mais elevados e incluíam os territórios do extremo norte. O segundo cinturão cobriu todo o resto do país. No entanto, os preços diferiam ligeiramente em regra. Os produtos de exportação eram vendidos no exterior muito mais baratos do que dentro do país. A moeda estrangeira conseguida com essas exportações ajudou os consumidores soviéticos a comprarem produtos importados, que não eram produzidos na União Soviética. A União Soviética também recebeu apoio do Ocidente para obter informações e copiar os preços do sistema capitalista. Afinal, a maioria dos recursos naturais foram negociados na Bolsa de Valores e esta informação estava disponível. Copiar os preços dos países capitalistas não era uma solução para a difícil questão dos preços em uma economia socialista, uma vez que não podia criar bens de consumo competitivos. Temos o exemplo dos aviões de passageiros soviéticos. Ele consumia mais combustível do que os modelos capitalistas. Com os custos maiores, as empresas soviéticas não tinham lucros. Mesmo assim, copiar os preços do Ocidente era uma prática
amplamente utilizada. Por volta dos anos 70, alguns economistas americanos vieram para a União Soviética. Entre eles estava Gordon Tullock, que estava muito interessado na questão dos preços na economia soviética. Gordon Tullock dirigiu-se ao Gozlan, o órgão cuja principal função era o estabelecimento dos planos quinquenais soviéticos, e perguntou como eram estabelecidos os preços. Sem muitas palavras, o burocrata soviético abriu uma caixa em uma mesa e retirou um catálogo da Sears. O burocrata explicou que o Gozlan usou esse catálogo para determinar a relação de preços de diferentes bens. Depois, as proporções recebidas foram transferidas para os bens soviéticos semelhantes. Ou seja, em vez do prometido planejamento científico, o catálogo americano de bens de consumo foi usado. Como os preços eram fixados pelo governo, a inflação na União Soviética era algo muito sutil. Estamos acostumados a ver etiquetas de preço nos produtos que compramos. Na União Soviética, o preço de cada produto era carimbado ou impresso diretamente nele. No capitalismo, o excesso de procura de uma mercadoria gera aumento dos preços. Na União Soviética, gerava escassez, pois a produção e distribuição ineficiente do socialismo não davam conta de suprir as necessidades da população. Para aumentar os preços e não renunciar a metas ideológicas, o governo tinha suas estratégias. Faziam pequenas mudanças nos produtos para aumentar os preços, e logo a linha antiga era descontinuada. As lojas de varejo não podiam aumentar rapidamente os preços dos bens populares e baixar os preços para os impopulares. Um dos meios de contornar isso foi a venda casada. Nas tabelas de pedidos da loja, um produto popular que tinha déficit só poderia ser comprado junto com um mais impopular. A venda casada não foi punida por lei, mas foi ridicularizada pela imprensa estatal. O fato de a inflação ser teoricamente avessa à teoria socialista não significava que ela não existia. A inflação real, expressa na subida dos preços dos bens de consumo, existia. Em comparação com 1940, os preços do varejo de 1961 aumentaram em média para todos os bens 139,4%. Para produtos alimentares, 151,4%. Para os não alimentares, 125,9%. Ao mesmo tempo, para alguns tipos de bens, o aumento de preços foi ainda mais significativo. Para o açúcar, 172%. Para a confeitaria, 173%. Para o vinho, 168%. Para os tecidos de lã, em 164%. Para tecidos de algodão, em 175%. Para produtos do vestuário, 154%. Para calçados de couro, 164%. Como pudemos perceber, todas as tentativas de criar artificialmente os preços não tiveram sucesso na União Soviética. As consequências foram a escassez, déficit público, inflação e obsolescência. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Gil. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante.
todo o conteúdo do canal agora em livro. O link para a venda está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.